Olá, amante do idioma, tudo bem? Tranquilo? Bem, hoje nós vamos ter um assunto maravilhoso. Aliás, o que não é maravilhoso em língua portuguesa, né? Nós vamos ver pronomes reflexivos. Antes de eu começar a falar sobre pronomes reflexivos, o que te vem à mente pronome reflexivo? O que vem reflexo para você? Ah, o que eu faço no cabelo! Não, não é isso. Reflexo, imagine-se no espelho. Certo? Reflexo, quando você vê a sua imagem refletida no espelho, ou seja, a imagem volta para você, certo? Pronome reflexivo é aquele pronome que vai indicar uma ação do sujeito, ele faz e recebe simultaneamente. Isso é um pronome reflexivo, certo? Muitas vezes aparecem em verbos, também conhecidos como verbos pronominais, certo? Por exemplo, vamos pegar sempre verbo alegre aqui. Vou pegar, ó, suicidar-se. Olha que verbo interessante. Ou eu posso falar cortar-se e assim por diante. Perceba que são verbos pronominais. São verbos que possuem pronomes e esse se dá a noção de volta. Suicidar-se. Não existe verbo suicidar. O verbo é suicidar-se. Por mais que você só possa fazer assim mesmo, este verbo vai ter de ter esse pronome reflexivo. Eu não posso falar eu vou te suicidar. Mesmo que eu seja um espírito e entre no seu corpo e fale eu vou te suicidar. Isso não existe. Então suicidar-se, cortar-se, acho que uma coisa leva, na verdade eu acho que é o inverso, né? Você faz esse primeiro para resultar nisso aqui, ou que seja. O importa é que cortar-se, você se corta, você faz simultaneamente. Sim, esses pronomes aqui são pronomes reflexivos. Certo? Nesses pronomes reflexivos, se eu pedir para que você conjugue isto aqui, por mais bizarra que seja a conjugação, o que vai acontecer? Esse pronome vai voltar para o sujeito. Voltando para o sujeito, coisas lindas acontecem. Então preste atenção. Vamos pegar aqui eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós e o vós. Coloquei os pronomes do caso reto aqui, que fazem papel de sujeito, e o pronome reflexivo vai voltar para o sujeito. Olha aqui, volta para o sujeito e tudo mais. Voltando para o sujeito, ele tem que refletir, ele tem que voltar de uma forma coerente. Então eu falo eu o quê? Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos. Cuidado para você não se empolgar e colocar acento no pronome aqui, certo? Vós, vós, nós, isso não acontece. Você não é gago para falar isso assim, certo? Então aqui, eu, me, te, se, nos, vos, ok? Lembre-se que ele, se, ela, se, eles, se, elas, se. É por isso que é errado você falar eu se troco, eu se sinto. Tudo bem? Eu me... E não adianta você rir muito aí, porque se você não ficar atento, muitas vezes, por melhor que seja o seu estudo, no blá 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 você se engana. É comum de eu escutar de pessoas falando assim, ó, vamos se ver, olha a lógica, olha, faz tempo que a gente não se vê, então vamos se ver. Ó, vamos se ver. Viu o erro? Viu o erro? Claro que viu. Olha aqui, ó. Se é vamos, pela desinência do verbo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o sujeito nós. Olha esse se. Esse se não tem que estar aqui, certo? Vou apagar esse se. Então é vamos nos ver. Ah, mas soou mal. Bom, você veja o que você quer aparentar para os outros. Vamos nos ver. Fale assim. Porque você fala vamos se ver, vamos se encontrar. E aí vai ficar feio, só se for para estudar. Se a pessoa fala, vamos se encontrar, só para estudar. Então esse nos aqui, ele volta mesmo que o sujeito esteja oculto. Pela desinência do verbo, eu já sei que é nos. Tudo bem? Por enquanto, tudo tranquilo? Ótimo. Então, nós estamos entrando num campo bem interessante. Essa volta, certo? Dá para matar uns 6 coelhos com uma caixa d'água só. Coisas interessantes podem aparecer aqui. Então perceba que se esse pronome reflexivo volta para o sujeito, eu vou falar uma coisa assim, mais ou menos desse nível, ó. Eu penso cá. Esse pronome vai voltar para mim, certo? Vamos usar a lógica. Eu penso cá. Naturalmente você vai falar, eu penso cá comigo. Eu penso cá comigo. Eu penso comigo. Voltou para mim. Pronome reflexivo, certo? Como eu posso falar? Ele, e aí a coisa começa a ficar interessante. Ele pensa
lá, vai voltar. Como é que normalmente você falaria isso no dia a dia? Normalmente você falaria, ele pensa lá com ele. Isso aí é o coloquial, certo? Se eu falo eu penso comigo, cá comigo, voltou para o pronome, ele pensa lá consigo. E cuidado, a pessoa se empolga e quer falar assim, ó, quero falar consigo. Isso está errado. No português de Portugal, está correto falar desta forma. Mas aqui não é Portugal, certo? Aqui é o Brasil. Não sei se é bom ou ruim, mas consigo é só para pronome reflexivo. Tudo isso aqui é pronome reflexivo. Voltou para o sujeito. Nós pensamos cá conosco, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Tu pensas lá contigo. É a mesma história, vai seguir a mesma lógica. E aí, nós estamos também entrando num campo interessante, muito interessante. Existia uma rede social chamada Orkut. Sim, seu professor de atualidade deve falar para você das redes sociais, mas quando existia o Orkut, havia uma comunidade chamada assim, eu tenho medo do mesmo, certo? O mim, se você bem se lembra, a sua tia te ensinou que o mim não conjuga verbo. O mesmo é a mesma história, certo? Por exemplo, certa vez eu parei um carro no estacionamento, certo? E eu consegui aí ler coisas interessantes. Primeiro, estacionei, estava escrito numa placa assim, tranque o carro e leve as chaves consigo. Perfeito! Fiquei empolgado, falei, vou pagar o dobro, porque merece. Quando eu recebi o ticket do estacionamento, falava assim, uma coisa mais ou menos assim, leve este ticket com você, não falou consigo, certo? E não deixe o mesmo no carro. A comunidade era simples, eu tenho medo do mesmo. Eu cheguei sozinho. Ele não estava comigo, certo? Não estava comigo. Isso aqui é um erro que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Para você como é que vai fazer. Outra coisa que eu vou mostrar para você. Ó, a pessoa escreve isso aqui, ó. O cliente ligou. O cliente ligou, vírgula. O mesmo disse coisas horrendas, por exemplo, ok? Isto aqui é muito comum que se fale. Cuidado com isso, vai soar uma coisa normal e não é uma coisa normal. Não é. Por quê? Primeiro, vamos pegar por partes. Aqui, não deixe o mesmo no carro. Se eu falei, leve o ticket com você, esse o mesmo, por mais que eu saiba que eu estou me referindo a ele, prefira não usar esse o mesmo. Esqueça esse o mesmo. Use um o aqui, pronome oblíquo, não o deixe no carro. Certo? Não vai colocar não deixa ele também, é pior. Não sei o que é pior, não deixa ele ou não deixa o mesmo. Sim? Então não deixa, olha que coisa linda. É a mesma coisa aqui, ó. O cliente ligou, o mesmo disse coisas horrendas. Então aqui eu posso imaginar o seguinte, existem duas pessoas, certo? Primeiro, é o cliente e o mesmo, então foi ao mesmo tempo. Interessante, o cliente ligou, você pode muito bem isolar isto aqui, ó. Isola isto aqui, ou mesmo, tira essa vírgula. O cliente ligou e disse coisas horrendas. Para que você precisa enfatizar uma coisa que já está explícita e pior, enfatizar de modo errado. O cliente ligou e disse coisas horrendas. Ou se você preferir, e este disse coisas horrendas. Cuidado com o uso do mesmo. O mesmo é um pronome reflexivo. Eu posso muito bem dizer isto aqui, ó. Joana fez o bolo. Ó, Joana fez o bolo. Como pronome reflexivo, esse pronome volta para Joana. Joana, substantivo feminino. Então, Joana mesma fez o bolo. O que você entende? Ou seja, ela fez o bolo sozinha, voltou para o sujeito e tudo mais. Cuidado com esse uso do mesmo que pode trazer problema. Pode e vai trazer problema para você, certo? Mesma história sobre o elevador. Sim? Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Então o que você começa a falar? Mesmo, você está aí mesmo? Mesmo, você está aí? Então está pedindo se o mesmo está lá. Eu não sei por que aparece esse mesmo, certo? Se ele aparecer, fuja. Não use esse mesmo desta forma. Tudo bem, por enquanto? Certo? Ok. Sigamos com uma outra coisa interessante. Já que eu falei em suicídio,
continuo usando esse pronome reflexivo. Eu posso muito bem falar isto aqui, ó. Vamos pegar. João pegou a faca e virou contra ele. Olha isso aqui. João pegou a faca e virou contra ele. É muito comum que a pessoa fale desta forma. Vamos usar a lógica. Antes de eu seguir aqui. Você já viu jogador de futebol falando? Jogador do futebol não chega pra você e fala assim, ó. Eu vou dar tudo de si. Eu vou dar tudo de si. Certo? Então o que você fala? Não dá de você, de mim, não. Porque se ele está falando de si, vai voltar para ele. Aqui é a mesma história, ó, pronome reflexivo. João pegou a faca e virou contra si, porque esse si remete a João. Se você quiser, pegou a faca e a virou contra si, sem problema algum, pode completar com esse pronome oblíquo a. Esse si é a mesma história, virou para João. Se eu estou falando de mim, certo? Estou dando entrevista, eu sou jogador de futebol e vou falar, eu vou dar tudo de mim, eu vou dar tudo de mim, eu não posso dar tudo de si. Tudo bem? Vai voltar para o sujeito. Lembre-se que o sujeito, se eu falo eu, ok? Se eu falei eu, aqui, esse sujeito vai virar mim. Esse pronome reflexivo, vou dar tudo de mim, certo? Vai voltar para o sujeito. Aqui. Tudo bem? Sem problemas? Ótimo. E aí, nós chegamos a um ponto também muito interessante em relação ao pronome reflexivo. Esses dois pronomes aqui, ó. O com nós e o conosco. Tudo que eu disser sobre eles também serve quando eu falar com vós e o convosco. Convosco piorou, né? Convosco, se você tiver a sua crença no catolicismo e fizer uma oração da Ave Maria, é o único momento que você fala Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e olhe lá. E olhe lá. Então, tudo que eu disser aqui, caberá aqui. Agora, o conosco é bizarro. O com nós é bizarro. Muitas vezes a pessoa prefere falar com a gente, que aí acerta. Vem com a gente, acerta. O com nós e o conosco são coisas interessantes de acontecer. Então, imagine o seguinte, se eu disser isto aqui, ó, ela vai ao cinema, normalmente a pessoa fala, vai ao cinema com a gente, vai falar com a gente, escreve com a gente e se a gente separado, pelo amor de Deus, certo? Se você quiser falar o conosco, vai ficar bem interessante porque é o correto. Ela vai ao cinema conosco. Ela vai conosco ao cinema. Sim, se você preferir ou quiser falar o com nós, você pode falar o com nós. Só que você só vai falar o com nós se você colocar complementos ou determinantes ligados a ele. Então assim, ó, ela vai ao cinema com nós dois. E se for 3, pode usar o 3, sem problema algum. Com nós 10, com nós mesmos, certo? Com nós próprios. Olha aqui. Isto aqui, eu preciso desses determinantes para que eu use o com nós. Somente o com nós só vai pedir isto aqui. Se eu não usar isto aqui, ligado ao com nós, obrigatoriamente eu vou usar o conosco. Vou contar uma pequena história do conosco para você, certo? Tinha um amigo meu, professor de física, e certa vez uma amiga dele foi pintar a casa dela foi ser pintada, e havia um pintor lá, e a pessoa perguntou assim, ó, o pintor estava dando uma segunda demão, não é né, você é uma mão de tinta. Se eu te der uma mão de tinta, eu vou enfiar minha mão no galão de tinta e vou dar a mão para você. Aqui está uma mão de tinta para você. Então, o pintor foi num sábado lá, dar uma segunda demão. E aí, na hora do almoço, chegou para ele e falou assim, olha, você já vai embora? Não, vou dar mais um tempinho aqui. Você quer comer conosco? Come conosco. Ele falou, não, obrigado. Por favor, coma conosco. Ele falou, olha, eu tenho um pouco de pressa, mas um conosquinho eu vou aceitar. Conosquinho não é um alimento, conosco, certo? É um pronome. Acho que talvez ele não tenha entendido e ele percebeu que o conosco devia ser um arroz, feijão e tudo mais, certo? O que eu quero que você entenda? Que isto no dia a dia não é muito comum.
Não sendo muito comum, a tendência de isso cair numa prova é muito grande. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte: eu estudo aqui, eu aprendo aqui e eu vou aplicar isto no meu dia a dia, certo? Porque a tendência de você acertar é muito grande. Aí você pode pensar assim, ó: Adriano, e se eu colocar esse conosco no meio da oração? Pode, sem problema algum. Eu posso muito bem falar isso aqui, ó. Elas irão, sei lá, ao show. Ó, ao show, normal. Elas irão conosco ao show, sem problema algum. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa a ordem de aparição, importa que se você usar a preposição nessa contração, com nós, é isto que vira. Sim, e lembre-se, o conosco faz remissão a nós, o convosco faz remissão a vós. Então eu posso chegar muito bem para você e falar assim, ó: como está o vosso pai? Vosso pai está bem? Vosso pai está bem? Certo? E se você der esse paralelismo sintático, vosso pai está bem, eu gostaria muito de falar com vossa família. Posso ir convosco à sua casa? E aí sim, eu duvido que alguém use convosco no dia a dia. Se alguém usar, o que vai acontecer? O céu vai se abrir e os anjos vão chamá-lo e vai ascender ao céu de corpo e alma. Bom, o que eu quero? Que você estude bem isso aí, e só existe uma forma de saber se você aprendeu isso de forma correta. Aos exercícios, vamos lá? Olá, amante do idioma! Quero falar com você agora como é que você se saiu na resolução dos exercícios. Vamos ver se é tão complexo assim o uso dos pronomes reflexivos? Acompanhe comigo a leitura do primeiro exercício aí. Indique a alternativa correta quanto ao emprego do pronome. Bom, se é para indicar a correta, eu já sei que existem 4 erradas, certo? Vamos ver quais são elas e qual é a correta. Letra A. O diretor conversou com nós, certo? Aí, se você tem o hábito de falar o com nós no dia a dia, ótimo! Errou já, logo de cara. Sim, cuidado! Se você bem se lembra, essa expressão com nós que aparece aqui vai pedir o quê? Um complemento, um determinante aqui e tudo mais. Então, com nós dois, vamos aqui só para exemplificar, eu precisaria desta outra palavra para que este termo ficasse correto. Então, a letra A está errada. Letra B. Vou consigo ao teatro hoje. Vou consigo ao teatro hoje. Deixa eu só arrumar esse O aqui para ficar bonitinho. Vou consigo ao teatro hoje. Significa que você não tem um amigo chamado Sigo. Certo? Olá, Sigo, tá bem? Então, vamos sair hoje? Vamos sair? Então eu vou consigo ao teatro. Não, eu só posso ir com alguém. Esse com alguém, esse consigo, em vez de você usá-lo desta forma, você vai usar a forma correta, que é com você. Certo? O consigo só vai funcionar como verbo, verbo conseguir, ou como um pronome reflexivo, que não é o caso que acontece aqui. Certo? Pulemos a letra C por questão de logística. Letra D. Falei consigo hoje e você não disse nada contra si. Interessante esse sigo. Esse sigo, além de gostar de teatro, ele tem uma autoestima baixa, porque ele se persegue, certo? Só que nós temos um grande problema de novo. Olha o sigo aqui. Consigo só vai servir como pronome reflexivo. O sujeito aqui oculto sou eu, não dá para voltar, eu não vou falar falei comigo hoje, que por mais que você seja uma pessoa esquizofrênica, você sempre pode falar consigo mesmo, certo? Então esse consigo está inadequado, você vai substituí-lo também por falei com você, meu amigão Sigo, vou ao teatro com o Sigo, falei com o Sigo e tudo mais. Próxima. Informa a todos que sua santidade pegou para ti a culpa. Grande aí importância aí do papado, sua santidade. Sua santidade eu só uso quando eu me refiro ao Papa. Se eu vou falar diretamente com o Papa, eu uso vossa santidade. E aí tem um detalhe bem interessante. Se eu usei o vossa santidade, certo? Não significa que eu vou tratá-lo por segunda pessoa do plural. É muito comum que em provas de concurso, o FCC gosta bastante, de pedir para você complementar e aparece vossa santidade e o verbo sempre com segunda pessoa do plural. Cuidado, vossa santidade é terceira pessoa. Se vossa santidade é terceira pessoa, sua santidade é a mesma coisa. Então, se sua santidade é terceira pessoa, eu não posso usar o ti.
O ti eu só poderia usar se eu falasse segunda pessoa. Tu pegaste para ti a culpa, então não uso esse ti. O uso correto aqui é si. Então, informa a todos que Sua Santidade pegou para si a culpa. O que sobrou para mim? Sobrou a sentença C. C de sabonete. Não avisaram que gostariam de falar conosco. Aqui, esse conosco deveria ser usado aqui em cima, se você quisesse. O diretor conversou conosco, né? Não avisaram que gostariam de falar conosco. A forma correta é esta. Sentença certa é a letra C de sabonete. E aí, como é que foi? Meio trabalhoso, mas se você souber, tudo flui de um modo mais tranquilo. Vamos ao segundo exercício? Assinale a frase incorreta. Se é para assinalar a incorreta, existem mais corretas do que erradas. Mas lembre-se, se você não sabe, vai dar na mesma. Quando você sabe, a coisa flui de um modo bem mais tranquilo. Se é para assinalar a incorreta, vamos começar aqui da letra A, para nós não termos surpresas. Espero que você leve consigo o passaporte. Olha aqui o sigo de novo, só que o sigo apareceu de um modo correto. Espero que você, terceira pessoa, leve consigo, esse consigo volta para a terceira pessoa. Caso típico de pronome reflexivo. A sentença está me pedindo para assinalar a incorreta. Então, aqui ela está certa, não é a letra A. Tudo bem? Vamos à próxima. Letra B. Já houve discussões graves que viraram contra si. Já houve confusões graves que viraram contra si. Olha que interessante. Se você prestar atenção na sentença, eu poderia muito bem falar, já houve discussões graves que viraram contra mim. Já houve discussões graves que viraram contra ti. Não há a quem eu me refiro. Mesmo que não haja a quem eu me refiro, esse pronome que aparece aqui, esse si, poderia ser si, mim, ti, que não iria mudar em nada, certo? A sentença, letra B, está correta, sem problema algum. Tudo bem até aqui? Ótimo. Sigamos. Letra C. Cada um faça por si mesmo a redação. Olha só que coisa interessante. Cada um faça. Cada um já me refiro à terceira pessoa. Já imagino que seja terceira pessoa. Por si mesmo a redação, olha o si. Terceira pessoa, obrigatoriamente eu vou usar este si para que tudo fique um pouco mais fácil e correto, coerentemente certo. Vamos à próxima. Tu desejas apenas o melhor a ti mesmo. Olha que coisa linda. Tu, segunda pessoa. Tu desejas apenas o melhor a ti. Tudo coerente. Existe um paralelismo maravilhoso aqui. Segunda pessoa, segunda pessoa, segunda pessoa. Veja que das 5 alternativas, as 4 primeiras estão certas. Se está pedindo a errada, só pode ser a letra E. Vamos lá. Carlos, um vocativo, vírgula obrigatória, desejo falar consigo um instante. Esse sigo, ele é muito conhecido, ele vai ao teatro, é meu melhor amigo, ele está presente em todas. Só que não dá para falar dessa forma. Falar consigo não dá, esse consigo só vai servir como um pronome reflexivo. O que você vai aplicar aqui? Carlos, desejo falar com você. E é essa forma, com você, que vai aparecer de um modo correto para fluir bem. Tudo bem até aqui? Bom, todas estão certas. Resposta errada é a letra E de elefante. Tudo bem até aqui, certo? Vamos para a leitura da próxima? A sentença. Não pode esperar dos outros o que você amaria receber a si. Haveria prejuízo semântico caso substituíssemos o você por tu, ainda que outros ajustes no texto fossem feitos. Cuidado com a redação dessa sentença. Sim, o que ele pede aqui? Ele pede para que nós substituamos, que bonito isso, né? O pronome você, terceira pessoa, por tu. Sim, o que acontece? Se pede para substituir por tu, ele está falando se há prejuízo semântico. Veja, eu tenho um amigo, vou pegar o Sigo apareceu em tudo quanto é sentença, então o Sigo é meu amigo. Eu tenho um amigo chamado Sigo, eu posso me referir ao Sigo por terceira pessoa, por segunda pessoa. Sim, imagine que eu vou tratar o Sigo por tu, certo? O que acontece? Então ele pede, se há prejuízo semântico, se eu substituir o você por tu, ainda que haja outros ajustes aqui.
certo? Vamos ver se há outros ajustes. Se eu usei o tu, então eu estou me referindo à pessoa por tu. Então eu falo, não podes esperar dos outros o que tu amarias receber a ti, certo? Houve outros ajustes. Eu mexi no verbo, mexi em outro verbo e mexi no pronome. Só que não houve prejuízo semântico algum. O que aconteceu? Houve apenas uma mudança de como eu me referi à pessoa com quem estou conversando. O prejuízo semântico só aconteceria se eu mudasse a mensagem. Eu não mudei só a mensagem. Eu não mudei a mensagem, só mudei a forma como eu tratei a pessoa. Então, essa sentença está errada. Não há prejuízo semântico. Eu mantive aí a forma como foi dita, eu só mudei como eu me referi ao meu amigo Sigo. Certo? Bom, e aí? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi favorável ou não? Bom, eu só espero que no seu dia a dia você consiga aplicar isto de uma forma para que a sua gramática, a sua forma de entender o idioma fique de uma maneira muito mais linda e maravilhosa. Lembrando que as pessoas vão te amar cada vez mais, cada vez que você acertar. Tudo bem? Abraço, até a próxima.